Olá, meus queridos amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Queridos, tem um tema que está sendo muito pertinente e está ocupando muito as redes sociais, principalmente os TikToks da vida, aí, Kawais, e até YouTube também, né? E redes sociais em geral, Facebook também, acerca do profeta Mirim, o Miguel Oliveira, se não me falha a memória o nome do menino, né? Antes de eu falar alguma coisa e dar a minha opinião acerca do que eu penso disto, gostaria de pedir humildemente a sua inscrição aqui no canal. Gostaria de pedir que tu, ao se inscrever, ative o sino da notificação, dê o like, muito importante dar o like. Com isso vai ativando o algoritmo do YouTube, o YouTube vai repassando os vídeos com bastante frequência e vai mandando para mais e mais pessoas. E ao ativar também o sino das notificações, dar o like, compartilhe o vídeo com as pessoas da sua família, de grupos que tu faz parte, enfim, espalhe essa palavra para os quatro cantos da terra aí, ok? Queridos, nós sabemos que estamos vivendo dias estranhos, na verdade, vivendo coisas assim diferentes. A modernidade, ela, por um lado, traz muitos benefícios, traz muitas coisas boas, tecnologia, coisas que facilitam a nossa vida, mas por outro lado também a modernidade, ela pode trazer sutilezas do erro, ela pode trazer coisas que venham ser perigosas para a nossa família, para a nossa juventude, a nossa adolescência, a nossa mocidade e, consequentemente, para todos nós. Porque a adolescência e a mocidade, elas são a fase em que o ser humano está se preparando para poder ser um homem de bem, ser uma pessoa que venha fazer a diferença. Eu não tenho nada contra jovens, porque eu também comecei muito cedo. Eu comecei com 17 anos de idade, e eu com 17 anos de idade para 18 anos, porque eu tive uma preparação primeiro, antes de me batizar, passei por um discipulado primeiro para aprender as coisas da Bíblia, principalmente as coisas básicas, né? Que eu vim do mundão, então eu não sabia o que era a Bíblia. A Bíblia para mim era um livro de história, de fábula, né? de coisas fantasiosas. Era a minha imaginação que eu tinha da Bíblia. Não a tinha como palavra de Deus. Então, claro, obviamente, eu tive que passar por um discipulado, passar por uma série de, vamos assim, de provas assim, né, acerca do conhecimento fundamental da Bíblia. E eu agradeço a Deus, porque na época eu estava numa igreja séria, numa igreja que levava com muita seriedade e severidade também, era muito severa, em relação a essa questão de Bíblia, de conhecimento da Bíblia, de doutrina bíblica, de dar ensinamento àqueles que se convertiam a Cristo. Isso para mim foi maravilhoso. Então comecei muito jovem. Então com 17 para 18 anos já estava dando aula, até inclusive na escola dominical, que eu passava de um dia para o outro lendo a Bíblia, comendo literalmente a Bíblia, né? Não é comendo conforme eu fui numa pregação e falei, você tem que comer Bíblia. Eu falei para um grupo de jovens que eu estava pregando num congresso, e teve um rapaz que, anos depois eu voltei lá, o rapaz me procurou, falou, poxa, eu agradeço aquele conselho que você me deu, eu realmente estou comendo a Bíblia. Só está faltando comer a capa, porque naquela época as capas da Bíblia eram muito duras. Não eram essas capas flexíveis, não, era dura. E ele disse que comeu de Gênesis a Apocalipse todas as páginas, literalmente falando. Então aquilo me deixou surpreso, eu comecei a rir. Então eu estou falando uma linguagem simbólica, né? Eu comi a Bíblia quando era jovem, então pude trazer muitos frutos. E muita gente se lembra. Há pastores que ainda estão vivos, graças a Deus, e eles lembram da minha juventude, das formas como eu falava, como eu pregava. Um deles até falou assim, rapaz, tu tá pregando a mesma coisa quando tu pregava quando eu era mais jovem. E eu falei, poxa, graças a Deus, a única coisa que tá faltando é a vitalidade do jovem, né? A força que o jovem tem.
aquele dinamismo maior que o jovem tem. Claro que ainda estou com boa saúde, mas não tão quanto estava quando era bem mais jovem. Então, queridos, vou deixar aqui um texto para a gente meditar, bem rápido, né? Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 1 em diante, ele diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então aqui nós vemos inúmeros conselhos maravilhosos. Você que é obreiro, né? Tome isso para si, tá bom? Então, mas o que nós dependemos de tudo isso aqui é que Paulo estava falando para pessoas que já estavam num patamar que poderiam abraçar o ministério, que poderiam ser bispos da igreja, pastores, pregadores, presbíteros da igreja. E vemos aqui que esse homem ele tinha uma família, ele era um exemplo familiar, ele era um homem que deveria ser o modelo da família. Então, o que nós dependemos disso? Para ser obreiro é necessário ter uma experiência, ter um calibre espiritual, ter uma maturidade espiritual, ser uma pessoa madura espiritualmente. Quando Paulo diz que não seja neófito, essa palavra neófito aí não está querendo se referir à pessoa nova, não. Que tem gente que confunde a palavra neófito com uma pessoa nova. Com uma pessoa nova. Ainda que nós saibamos que tem muitos jovens que são neófitos, realmente. E, infelizmente, né, o que nós vemos nesse chamado pregador mirim é um grau de falta de, vamos dizer assim, de maturidade em muitas das suas mensagens. Uma consistência maior no caso da Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui falando mal dele de maneira nenhuma. Eu vejo gente metendo malho no garoto, falando que o garoto é até satanista, inclusive. Tem aí uma teoria aí correndo, já que o garoto é da igreja de Satanás, infiltrado dentro da igreja evangélica. Eu só sei que as mensagens dele não têm consistência bíblica, as mensagens dele deixam muito a desejar no quesito de conhecimento da palavra, e é um jovem de 14 anos, se não me falha a memória, ou de 15, né, esse menino, né, esse Miguel Oliveira, o nome dele é Oliveira, meu xará, deve ser meu parente. Mas eu peço a você que ore por esse garoto, ore para Deus despertar alguém que possa ser um tutor espiritual para esse menino, que possa ser para ele um ajudador, que dê a ele a seguinte palavra: dá uma parada, vamos para um canto, vamos nos recolher para a gente ter um discipulado contigo, para a gente poder te ensinar, para a gente poder te dar base. E se o garoto der frutos, começar a pregar a Bíblia, começar a ensinar, começar a falar do que está aqui, escrito aqui, e com autoridade, unção do Espírito Santo, olha, não vejo mal, mesmo ele sendo muito novinho ainda, mas Deus pode usar pessoas novas, desde que as pessoas novas tenham o que está aqui. O conteúdo desse livro tem que estar no coração, na mente, na boca, para que quando abra a boca não saia coisas que sejam descabidas ou que sejam incoerentes com a revelação das Sagradas Escrituras. Então oremos por ele, ao invés de ser o malho. Esse menino está precisando de ajuda e não de pessoas para condenar ele. É uma alma. E se é uma alma,
a gente tem que valorizar muito, porque uma alma vale demais para Deus. Pode não valer para você, pode não valer para muitos, mas para Deus e para quem é um evangelista, para quem tem o evangelho no seu coração e que evangeliza pessoas, sabe do valor que uma alma tem. Esse menino tem uma alma preciosa para Deus e ele precisa de ajuda e você precisa orar por ele. Amém? Bendito e eterno Deus, demos aqui esta palavra neste vídeo, Senhor, que Tu possas conscientizar cada irmão, cada irmã, meu Pai, de que não somos juízes, não estamos aqui para julgar ninguém. Sabemos que a Tua palavra diz que pelos frutos nós conheceríamos a árvore. E isso nos dá um parâmetro de quem é quem. Mas, meu Deus, não cabe a nós condenar, não cabe a nós julgar, cabe a nós sempre estender a nossa mão e sempre estarmos, se não pudermos, estender a mão diretamente, orando a Ti, para que Tu abençoe o caminho daqueles que se dizem chamar-se pelo Seu nome. Que Tu possas agir na vida desse jovem pregador e que Tu possas fazer uma obra na vida dele de verdade, para a glória e a honra do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e vamos refletir sobre essas palavras que eu acabei de dizer aqui. Shalom.